E aí, fala galera! Eu sou o Gavin, sou um falante nativo de inglês americano. Vou pronunciar a frase seguinte duas vezes, de duas maneiras diferentes. I wanted to eat a slice of the pie. E I wanted to eat a slice of the pie. A primeira forma foi a forma certa de como pronunciar a frase que vocês vão aprender em um livro didático ou outra fonte, sei lá. E a segunda maneira foi a maneira natural, normal, para mim, como falante nativo de inglês, tá? E como assim, o que é que faz a diferença entre as duas maneiras? Então, além de juntar todas as palavras na frase, muitos vogais têm o som do schwa em inglês, que é E é o som mais comum na língua inglesa, particularmente para os vogais porque requer nada da língua, da boca, da garganta, é só fazer um som e manter a boca aberta. E talvez seja um som meio feio, mas é assim mesmo, e para falantes de inglês, ajuda com a rapidez da fala, não é? E acontece com os linking words, as palavrinhas dentro de uma frase, por exemplo, a, to, of e you, entre outros, que se tornam e dentro de frases. Então, eu vou dar vários exemplos, eu já fiz vários vídeos falando esse som sem perceber, e agora eu vou mostrar para vocês perceberem, mas também tentarem usar talvez daqui para frente, porque com certeza é a forma mais normal para falar na língua inglesa. Ok, neste primeiro exemplo eu fiz um vídeo dando um tour do meu apartamento, tá? E eu vou mostrar aqui como se pronuncia a palavrinha, o artigo a, que se torna a. E a frase é: We have a little closet with a stack washer and dryer. Que se torna: We have a little closet with a stack washer and dryer. It's pretty clutch here too. We have a little closet with a stack washer and dryer. Esse segundo exemplo vai mostrar o som de to, que se torna t, e também vocês vão notar que a palavra the, the, quase sempre tem o som do schwa, e é a forma certa de pronunciar em qualquer caso. Então, o exemplo é We're close to the stadium. A forma certa, entre aspas. We are close to the stadium. E a forma normal para mim seria We're close to the stadium. We're close to the stadium. We're close to the stadium versus We're near the stadium. We're close to the stadium, para mim, quer dizer que no terceiro exemplo aqui vou mostrar as palavras of e but, que normalmente tem esse som do schwa. E o exemplo o clipe é do poema que eu ensinei sobre palavras que parecem iguais, mas têm pronúncias diferentes. E é Beware of herd, a dreadful word that looks like beard but sounds like bird. Beware of herd, a dreadful word that looks like beard but sounds like bird. Ok, o próximo exemplo tem muitas coisas acontecendo. Vou dar a forma certa, entre aspas, novamente. Primeiro, seria They're building another unit over there, so we have a little bit of construction going on. Tá? Então isso soa meio snob pra mim, sei lá. Mas tem o a e of lá dentro da frase, tá? Que se tornam e quando eu vou pronunciar mais natural, tá? Vou mencionar que of, às vezes, dentro de frases, pode perder esse F, tá? Para se tornar só. E é assim que vocês vão ouvir eu pronunciar. Também tem a palavra another, tá? Another. Another tem o schwa lá no começo e outras palavras também, tipo about ou around. Another. E finalmente, no fim da frase, going
vai se tornar going, que é assunto para outro vídeo, mas é só para vocês notarem, não vou falar mais neste vídeo sobre isso. Então, para mim, a forma natural seria they're building another unit over there, so we have a little bit of construction going on. Front Range in northern Colorado, they're building another unit over there, so we have a little bit of construction going on. Nesse exemplo, o quinto exemplo, vocês vão ouvir que what sempre tem o som do schwa, mas também as palavrinhas do, o verbo do, e you podem ter o som do schwa também, da e ya, particularmente falado muito rápido, tá? Então, a forma certa seria what do you think? Mas isso é só muito devagar para falantes nativos de inglês. No dia a dia, um bate-papo, eu vou pronunciar what do you think? Vou mencionar também que you se tornando ya é tão comum na língua inglesa que muitas vezes vocês vão ver falantes nativos de inglês escrevendo you somente Y-A, tá? Ya. Isso acontece, por exemplo, com a gíria da internet, que é cia, que é até logo a gente se vê, não é? Cia. Então a letra C, C, e you, que se escreve ya, cia. Então, mais uma vez, a forma que eu ia pronunciar para soar natural, para bater um papo com a minha mulher, por exemplo, no clipe que eu vou mostrar é what do you think? What do you think? Muito preguiçoso, né? Her first coconut. What do you think? Go ahead. Refreshing. Então, outro exemplo com to e around, mais a palavra today, que se torna today, tá? Falado mais rápido. A forma certa, ou muito pausada, seria walking to Uspi today to show her around. Que gente, é difícil para mim falar assim, então é muito mais normal dizer walking to Uspi today to show her around. Walking to Uspi today to show her around. Muito schwa. Walking to Uspi today to show her around. No exemplo seguinte, clipe seguinte, a gente vai voltar ao apartamento aqui. Vocês vão ouvir mais uma vez but e you, but e ya. E mais 3 exemplos do schwa, mais 3 sons do schwa que são can, them e que se tornam can, e Primeiro, can pode ter o som do schwa para se tornar can, tá? Can para can. Outra curiosidade é que a palavra, a contração de can, not, que é can't, não pode ter o schwa. Então isso é uma boa maneira de distinguir entre as duas formas, can e can't, can e can't. Them é muito comum perder o TH e pronunciar tá? Então, mais uma vez, é tão comum que falantes nativos de inglês vão escrever sem o TH lá e usando apóstrofo M pronunciando além de somente a língua falada, na língua escrita, informal, mas vocês vão ver isso às vezes também. Them para E por fim, o som do schwa, já repeti isso muitas vezes, mas é tão comum na língua inglesa que é assim que a gente vai pausar para procurar a próxima palavra nas nossas mentes, não é? Então, em português, me pareceu que é mais ou menos mas em inglês é ou E no clipe seguinte, vocês vão ouvir eu falando assim. Então, a frase na forma certa, primeiro, but it's our balcony, and hopefully you can see them too. E a forma natural, but it's our balcony, and hopefully you can see them too. But it's our balcony, and hopefully you can see them too, but those are the foothills of the Rocky Mountains here.
O oitavo exemplo mostra que com a palavra to, em outras palavras, por exemplo, into, também pode tornar-se into. Então, break it into individual parts se torna break it into individual parts. 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 That's a tough one. Break it into individual parts. E também vou mencionar que T depois do N muitas vezes não se pronuncia. Então se torna inna. Break it into individual parts. Isso acontece também com o nome do meu canal, Small Advantages. Por causa do som do schwa na língua inglesa, surgiram muitas outras contrações que na primeira olhada parecem meio estranho. Tipo, como é que gonna é a contração para going to? Mas, gente, eu já mencionei que going perde o G, então going, and then to se torna t, tá? Going to. Mas com o T depois do N, o T é mudo, então gonna, tá? Outros são kinda ou wanna, tá? Na verdade, acho que eu tenho um clipe com esses três exemplos. Vou mostrar rapidamente aqui. Today I'm going to show you around our small one-bedroom apartment. For my Brazilian viewers, this is a chance to hear me speak relaxed English. I haven't made an English video in a while, and also to see kind of the place where I make most of my videos. We still, or I'll get to the bathroom in a second here, but first I want to take you around the main area here. Mas como disse, vou fazer outro vídeo mais completo sobre isso. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir, gente. I'll see you next time. Bye.